começou lá na faculdade de engenharia, né? Porque a gente se conheceu lá, né? Eu acho que a amizade fortaleceu o grupo. É o tipo daquela coisa assim, quando você, tipo assim, pô, eu acho que esse cara tem a ver alguma coisa comigo, sabe? Na verdade, música para eles era lazer, né? Não era profissão, né? Mas também a responsabilidade do caipira do interior urbanizado. Alguma coisa que eu acho que a gente pecou, até pela nossa ingenuidade, a gente não profissionalizou em algumas coisas. Muito além de um sonho natural, vejo cores numa canção de sol que ficou sem nos cansar e depois sempre a girar. A música na minha vida surgiu quando eu tinha uns 7 anos de idade e meu tio sempre reunia um grupo de chorinho nos finais de semana em casa. E a gente foi aprendendo a tocar o violão ali, faltando as cordas, tirando os acordes. E eu estudava no SESI, na Vila Ercília, saía da Diniz, levava o violão na aula, ficava lá no recreio com o violão tocando, o pessoal achava meio estranho, né? E a partir daí fiz minhas primeiras apresentações lá no auditório do SESI e a partir daí surgiu esse gosto pela música. Por nada desejar você, que tudo dentro, nada dentro de você. A música sempre fez festa lá em casa, né? Então, desde criança, eu fui criado nesse ambiente. Um reisado, né? Todo ano passava-se as companhias de reis lá no sítio. E era uma festa, né? Porque tinha um ritual, meu pai tinha um ritual para receber o pessoal. E ali eles ficavam quase que o dia todo, almoçavam, tocavam, enfim. Fui criado nesse ambiente musical. Depois aqui já em Rio Preto, em fase de adolescência, quando eu cheguei em Rio Preto, meio perdido, né? Saindo do mato, né? Chegando numa cidade assim de médio porte, né? O que me acolheu foi o grupo de jovens lá da igreja Nossa Senhora do Carmo. Porque eu cheguei em Rio Preto e fiquei totalmente perdido, né? E assim, já estava me envolvendo com música, eu tocava um pouco de violão. E foi lá realmente que eu comecei a desenvolver música aqui em Rio Preto. Ouvia muito a Rádio Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, o Eliakim Araújo, que era o apresentador, e escrevi uma carta para ele e ele respondeu ao vivo, que era para mim pegar a gravação e procurar uma gravadora no Rio. Peguei a fita e fui parar na Rádio Jornal do Brasil, aí recebi todo o apoio do Eliakim Araújo, que pediu para uma pessoa me acompanhar até na Continental. Cheguei lá na Continental, é como uma espécie de um retirante nordestino, coloquei a mala em cima da mesa do produtor, abri, comecei a tirar calça para um lado e camisa para o outro, e não achava essa fita, comecei a ficar nervoso. E finalmente eu entreguei a fita para o Aires, que era o diretor musical. E aí eu comecei a participar dos primeiros festivais. Foi aí que eu conheci, na faculdade de engenharia, o Benê. Eu lembro do Loure Careca lá, porque eu tinha passado no vestibular também, né, de engenharia. E teve um festival interno para os bichos, né? E aí cada um ia representar a tua equipe, eu fui representar a minha, o Loure representou a dele. E a partir desse festival interno lá que começou essa amizade com o Loure. A partir daí, acho que foi o primeiro passo para nós formarmos um grupo que na época ainda não se chamava Realejo, né? E depois veio o convite para outros elementos do grupo. Convidamos o Cezinha, que conhecemos lá no bar Alabamas, onde o Elcio Tremura, que hoje está nos Estados Unidos, tocava. O Cezinha tocava com o Elcio e a partir daí estava formada a espinha dorsal do Realejo. Eu estava tocando samba numa casa noturna que ficava
perto da Curva da Galinha. E o Louro e o Benê chegou, o Marden também, e eles me viram tocando pandeiro lá, falou, ó, a gente participou de um festival, a gente tá com um grupo, você não quer fazer parte do grupo? Me convidaram assim para aumentar a parte percussiva. Falei, e até então eu nunca tinha imaginado fazer parte de um grupo, e nem de MPB, por exemplo. Não era a minha realidade, assim. Aí eu vi que eles faziam umas músicas, eu já estava começando a tocar a timba com o Elcio Tremura, depois o Benê falou, você tem que tocar bateria. Aí fui devagar tentando obter uma bateria, tinha até um Corcel velho, eu vendi, comprei uma bateria Golpe e comecei ali a fazer um barulhão danado, atrapalhava a turma, e foi aí que eu comecei a entrar no realejo. É uma tristeza que termina agora, no encontro da alegria e da razão. O Cezinha estava tocando comigo no famoso bar Alabamas, quando o Loure, naquela época, conheceu, naquelas noites que nós fazíamos violão e timba e voz. Eram noites realmente muito alegres, onde o bar estava sempre lotado e era uma festa. O Grupo Realejo, sem dúvida nenhuma, é o maior representante da música popular rio-pretense desde os anos 80. Se hoje tivesse o Realejo com aquela formação inicial, hoje, eu acho que eles estariam, com certeza, fazendo uma história maior do que fizeram, mais longa. Eu considerava o Louro e o Benê o Lennon e o McCartney da MPB aqui em São José do Rio Preto. Um tem uma linha mais melódica, mais coisa, e o outro uma linha mais swingada. Então eu acho que a junção desses estilos é que criou-se o Realejo. Tem uma versão astrológica para isso, que o Benê é libriano e o Louro é ariano. Eu, sinceramente, quando conheci o trabalho do Benê lá no festival, eu não pensei que a gente se tornaria assim nessa trajetória de mais de 30 anos, assim, como se fossem dois irmãos, né? Na verdade, a gente caminhava baseado no trabalho, na minha essência e na essência do Loure, né? Essências distintas, né? O Loure urbano, né? Uma pessoa criada na cidade. E eu vindo essencialmente da zona rural, né? E quando eu falo do Benê, eu chego até me emocionar, porque foi meu parceiro assim de todos os momentos. Eu preciso também me encontrar no violado, no beijo de alguém. E eles tinham amigos músicos, né? De alto gabarito, como o próprio Érico, que tocava vários instrumentos, flauta transversal, cavaco, charango. Aí tinha o Luiz Jardim, um grande tecladista, né? Tinha o Zé Luiz, que era um percussionista muito de performance, tinha muita presença cênica. O Zé Luiz, ele aparecia muito em cena. Não, eu tinha medo de apanhar dos rapazes do Realejo mesmo, porque não que eu roubasse a cena, não, eu era espalhafatoso. Eu gostava de fazer mise-en-scène. Eu era um do povo o menos engessado. O povo era meio quietinho, eu já era barulhento. Então eu ia fazer um movimento, a percussão ajuda, você faz movimento, você tem que tocar, você tem que manusear os instrumentos. E eu valorizava cada ato desse. Naquela época estava começando aquele negócio de independente, né? Era elite ser independente. E eles eram um grupo regional independente e conhecido, sabe? Eu vi lá em Frutal, o povo idolatrava Realejo, e eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu falei, Aí depois eu fui entendendo como é que era um negócio bem... Eles são mais mineiro que os mineiros. Foi aquele momento, né, da música brasileira, né, que estava despontando. Eu lembro assim... do 14 bis, né? Em termos de vocalização, não que o Realejo tivesse assim grandes vocalizações, mas tinha entre o Benê, o Loure e eles colocavam
também sempre uma voz feminina, tá? Que tivemos as Fernandas. Se eu cantar, não se importe não, com as farpas que voarem dos meus lábios. Eu cheguei o primeiro disco, já estava fazendo sucesso, né? A Andrea fazia sucesso na rádio e era uma coisa assim. E depois, acho que já o segundo, se eu não me engano, já estava em andamento. E na época eu cantava com um outro pessoal da cidade também. Então, assim, foi mais depois que eu passei a ter mais contato com eles. Então, na realidade, é uma coisa, né? Eu fiz parte, mas não fiz parte, assim. Era um canto tão bonito, mas não dobrado canto este passarinho. Como roqueiro, foi uma surpresa o surgimento do Grupo Realejo. Eu, na verdade, não curtia muito MPB, mas quando surgiu o Grupo Realejo, né, com aquele estilo do Clube da Esquina, eles pareciam mineiros, parecia assim, um grupo que jamais tinham tocado em Rio Preto, né? Foi um som diferente. O primeiro contato que eu tive com o Realejo foi uma coisa até assim, inédita, porque eu estava participando de um festival em Santa Fé do Sul. Mas eu era universitário na cidade de Barretos, eu não tinha tanta vivência aqui em Rio Preto. Então, quando cheguei em Santa Fé do Sul, eu me deparei com um grupo de Rio Preto que estava concorrendo comigo, com músicas do festival daquela cidade, e eu pude constatar já a relevância do grupo na região. Olha, os festivais, eles realmente foram de extrema importância para o surgimento de grandes talentos aqui na música de São José do Rio Preto. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu fui o coordenador musical do primeiro e segundo Festival de MPB de Rio Preto, junto com o vereador Nicolau. Eu já produzi e organizei aproximadamente 10 festivais. E esses festivais revelavam cantores, revelavam grupos, como o caso do Realejo, que é talvez, sem dúvida nenhuma, a maior revelação que perdurou até hoje, né? São mais de 30 anos. Nós tínhamos 2 ou 3 grupos que imperavam o mercadozinho dos festivais. E o Realejo, quando bateu de frente com essas 2, 3, teve um festival que o Realejo colocou na final 7 músicas. Bailarina pegou em primeiro lugar, que era somente do Loure, a letra e a música. Aí tinha Raimundo Reis, Sem Rime, Sem Rumo, que eram parcerias minhas com o Loure e com o Benê. O Realejo, sempre que ia apresentar ou ia participar de um festival, a gente já sabia os concorrentes, que era difícil, porque eles vinham com preparo, com arranjos, entendeu? Com ensaios, com trabalho de vozes, entendeu? Eles abrilhantavam em qualquer situação o momento musical. Realejo, naquela época, era o rótulo, né, da MPB em Rio Preto. Era a presença marcante em festivais, né? As composições eram uma coisa assim, bastante evoluída, não só a nível de poesia, né? Mas harmonicamente falando, né? Naquele tempo o Realejo já exercia uma harmonia totalmente assim, dissonante dentro de uma coisa natural. Os festivais eram muito disputados, né? As pessoas compunham pensando em música de festival, pensando em festival. E o Realejo, ele tinha uma marca registrada. Talvez por isso até é que ele alçou um voo mais alto. Então, eu achava muito legal, tanto é que eu acho que isso daí fez com que eu, no caso, e mais a turma começasse a pensar na possibilidade realmente de levar um negócio mais a sério. A gente ia nos festivais, a turma gostava, a gente via que era o julgamento, ganhamos festivais. E só que é o que eu te falo, eu era um cara meio assim, eu ia, participava, achava tudo muito legal, mas não conseguia ver na época a importância de que era um grupo que estava ganhando festival, que festival é um negócio muito importante. Era uma diversão, né? Era uma forma de estar assim, realizando o sonho, né?
Mas acredito que a gente não tinha noção de tudo isso. Porque você sabe que projeto, você tem que ter assim, muitas pessoas envolvidas num projeto, para o projeto andar, para o projeto ganhar dimensão, mas não tínhamos isso. A diferença do Realejo daquela época em relação a outros grupos que também surgiam nos festivais, eles faziam uma música genuinamente, uma música original, não era uma música que você já tinha ouvido, né, em outras bandas. Claro que o Loure e o Benê, que era uma dupla de compositores, eles também beberam em fontes muito interessantes, né? Por exemplo, o Loure gostava de Beto Guedes, né? O Clube da Esquina, Paulinho Pedra Azul. Então eles tinham assim, bebiam numas fontes, né, bem legais, né? E aí depois eles fizeram a música deles, a música de Rio Preto. O Grupo Realejo fez uma música riopretense. Eu acho que o Realejo também carrega consigo essa característica. Ele não é uma reunião de músicos de São José do Rio Preto. Na verdade, ele é uma reunião de músicos que moram, coincidentemente, em São José do Rio Preto, que foram criados aqui, mas que tem a dimensão do mundo, né? Que tem essa dimensão da arte enquanto um elo de ligação entre todas as culturas, entre todos os repertórios, né? Assim, eu acho esse é um aspecto bacana do Realejo. Estilo próprio, um estilo bem regional, quer dizer, a música lá de Minas atravessa a fronteira aqui no Rio Grande e acaba desembocando aqui no nosso interlã rio-pretense. Eu tive a oportunidade de conhecer o Benê, o Loure, o Cezinha, e a gente viu que o trabalho casava, né? O trabalho tinha a ver assim, com o que eles faziam. E aí eles me convidaram para cantar uma música, para defender uma música num festival aqui de São José do Rio Preto, a música Bailarina. Linda, que poucos te vejam assim, linda, te quero aqui dentro de mim, a girar, a girar. São músicas que trabalham, né, com esse aspecto da interiorização do país, do Brasil caipira e tudo mais, mas que não são músicas caipiras, né? São músicas que você percebe não só pela harmonização, mas também até pela própria letra, né? Até pelo próprio poema da canção, né? São poemas assim que já extrapolaram aquela ingenuidade do homem do campo enquanto homem do campo, né? São homens do campo urbanos, né? Quando a gente surgiu e começamos a mostrar esse trabalho autoral, comparava a gente ao estilo de Minas, né? Ao estilo de música. E a gente, na verdade, não tinha essa noção. O que a gente representava em termos de música, em termos de cultura na cidade. Porque a gente estava naquela ânsia de mostrar, de trabalhar, de tocar, de desbravar situações. Esse grupo formado pelo Benê, pelo Loure, pelo César, tinha um brilho, não é? E daí eu fiquei imaginando, nós éramos todos pobres, mas alguns tinham mais, um pouquinho, outros menos. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou produzir um disco desse pessoal. Dias depois, uma pessoa nos procurou dizendo que alguém estava interessado em produzir o primeiro vinil do Grupo Realejo. Mas até então a pessoa não poderia aparecer, não queria se revelar quem era. Tivemos um mecena, né, que com uma visão até empresarial, diria, até empresarial porque a gente não conhecia, mas o Ataíde, ele tinha assim, uma visão já empresarial. E ele foi assim, uma válvula propulsora de que pudéssemos gravar já o primeiro LP. Assim, foi de uma forma, assim, lógico, a gente sonhava em gravar, né? E era uma época muito difícil, porque não tínhamos recurso, não tínhamos quem direcionasse isso. Juntei algum recurso e falei com eles, falei, olha, eu quero produzir o disco de vocês. O Ataíde, ele praticamente
incentivou a gente a tomar uma vida assim profissional, porque até então nossa música assim era para fazer show assim que a gente gostava de fazer pela música. A gravação de um disco naquela época era quase que uma coisa heróica, né? Epopeica, era uma epopeia. E eu lembro até que eles foram gravar em Penápolis, que na época era um estúdio, assim, o auge dos estúdios no interior, né, do estado de São Paulo. Eu também prestava serviço naquele estúdio, né, que é do Celso Igreja, lá de Penápolis. Então calhou de a gente gravar lá, no estúdio em Penápolis, que era um estúdio que na época, na região, era lá o melhor, que tinha os melhores recursos, né, da região. O último disco de vinil gravado na cidade, de alguém de Rio Preto, tinha sido em 1961, 62, pelos Modernistas, uma orquestra liderada pelo maestro Luiz Carlos Ribeiro, Mário Pérez, 61. Então olha só o hiato que havia. Claro, tinha o José Rastelli, que era um músico, mas ele estava em São Paulo, gravando discos pela Continental, mas houve um hiato muito grande, ninguém gravou mais nada. Então o Grupo Realejo foi o primeiro grupo a vir gravar um disco de autores de Rio Preto, juntamente, se não me engano, na mesma época, o Coral do Teatro Municipal, também que gravou um disco na mesma época. A gente tem que fazer também a justiça, né? Em 1984, eu terminei a faculdade, desenho industrial, e voltei para Rio Preto. E aí que eu comecei a trabalhar profissionalmente como fotógrafo, e foi um ano inesquecível, né, nesse sentido, porque foi quando eles gravaram o primeiro LP também, Sonho de Adulto. Selecionamos as melhores fotos e inserimos na capa, né? Já pensando na ideia de como se estivesse saindo assim do realejo, do aparelho, né? Para o encarte também aproveitamos as fotos, né? Então foi um trabalho em conjunto, né? Meu com o Jaime de Souza Filho. E, na minha opinião, resultou um trabalho bastante bonito, assim, até poético, né? A produção do disco aconteceu num momento legal, né? Eles se uniram muito mais, convidaram outras pessoas, né? Formaram realmente um grupo. A partir daí, né, que a gente começou a ter essa noção, né, do trabalho mais profissionalizado do realejo. Quando nasci, um anjo torto, manco, quase morto, veio ler a minha mão. E se teve a ideia, nesse começo de 1980, em transformar o realejo num grupo para apresentações em shows específicos, né? Um grupo semi-profissionalizado e que não fosse só por ocasião dos festivais, nem para apresentações em barzinhos, etc. Então, em 1983, 84, surgiu o primeiro disco, Sonho de Adulto, e em 1985, há exatamente 30 anos, surgiu esse disco, Anjo, não é? que possibilitou apresentações em toda a região de São José do Rio Preto, no sul de Minas Gerais, cidades assim próximas, Frutal, né, aqui em Fronteira mesmo, Icém. Então, em toda essa região, o Grupo Realejo se apresentou. Na pista do aeroporto foi hoje, acharam meu corpo no rastro de avião. Não sei o que aconteceu, mas acho que esse anjo era eu. Ficou uma pena no chão. Nós fomos 4 vezes para o Rio de Janeiro. Uma segunda vez que estivemos no Rio foi no Teatro Rival, fazendo o lançamento junto com o Pedro Jonatas do Caramelo Azul, que era um show baseado nas canções do Pedro. Em 94 estivemos de volta no Rio, no Teatro João Caetano, quer dizer, quando chegou naquele teatro imenso, né? Pô, o que está acontecendo? A gente não acreditava, né? Num teatro aí de 1.800 lugares e te falo, praticamente lotado. Porque o Pedro fez um trabalho bem feito de marketing lá, né? Quero um canto tão bonito, mas não dobrado canto este passarinho. O show do Rio de Janeiro foi uma casa lotada no Teatro Rival, que é um dos teatros que tem história no Brasil. E o Realejo foi lá e deu o recado. Eram unânimes, assim, todo mundo gostava. Por manter um padrão de excelência muito legal. Nunca nunca saíram daquela linha para ganhar
sucesso fácil e descartável. Então ele saiu da esfera específica dos festivais de canção e entrou no circuito dos shows. O Realejo, nesse período, tinha fãs-clubes. E o pessoal, onde é que o Realejo vai tocar hoje? O pessoal seguia o Realejo, né? Eu me lembro de estar em alguma missa em algum bairro, tinha música do Realejo já sendo cantada pelos corais e tocada pelos músicos que faziam as missas da cidade. De tamanho a penetração da música feita pelo Realejo. Quando a gente já tinha um certo nome em Rio Preto e região, a gente foi convidado para fazer alguns shows nos próprios festivais. E qual que era a nossa surpresa? Ao chegar lá, de ver faixas, fã-clube, o pessoal subir no palco querendo falar poesia, agradar o grupo, e onde o grupo ia depois no camarim, ficava aquelas pessoas querendo conversar com a gente. Então a gente sentiu o calor de o que é uma pequena porção assim da fama, assim, mas dentro das devidas proporções. Pensando comigo na época, né, naquele período, o que faltou para o Realejo? Porque ele tinha um grande potencial. Na época, era o que rolava, era MPB, né? Tava com tudo. E os caras, a qualidade deles igual, particularmente falando, não perdia para ninguém. Eu acho que é aquela coisa de, isso particularmente falando, que eu acho que eles podiam estar, não sei se em vez de estar em Rio Preto, estar em outro lugar, né? Com um produtor legal, né, saindo, porque na música você tem que ter, chega uma hora que você tem que tirar o pé do chão e sair fora. Não foi falta de coragem e tal, talvez tenha sido responsabilidade demais com as outras coisas que estavam, em que eles estavam envolvidos, para que vivessem só disso. E hoje, principalmente, está muito pobre a música. Só os festivais que estão retomando, que estão trazendo esse tipo de composição, mas a música está muito pobre e, no entanto, você vê que um grupo não subiu. E a gente, hoje eu vejo o porquê que poderia ter tomado outro rumo, que é esse outro lado mais profissional que a gente não encarava. O artista, principalmente daquela época, como eu, não encarava isso. O que nos faltou ali naquela época para o Grupo Realejo é não ter saído de Rio Preto, né, que era aquela coisa bem interiorana, né, que nós tínhamos que ter saído. A gente era bem interiorano mesmo, né? Bem provinciano. Eu acho que o Benê é o cara que tenta mais isso. O Benê é um cara que consegue, na época, consegue ter uma visão talvez assim mais dilatada, que a gente precisava alçar um voo maior. O que me faz cantar é o Realejo, flor de maracujá. A missão do Realejo é fazer bem feito, continuar fazendo bem feito, né? E deixar isso para as futuras gerações. Né? Quer dizer, essa é quase que, assim, a meu ver, é quase que uma obrigação que o Realejo teria que ter, né? E o Realejo acaba sendo uma espécie de porta-voz musical e estético e do ponto de vista das letras que veiculou, deste pensamento peculiar, meio acaipirado da nossa região. Eu torço para que a gente produza um trabalho novo, sim. As minhas congas foram recém-reformadas. Estão novinhas, pedindo trabalho. Olha, nem que fosse assim, uma coisa curta, uma turnê curtinha, assim, sabe? Mas no palco, de novo, mostrando as músicas, né? Ia ser muito legal. Se eles ficassem só com o grupo, aí sim. Eles ficam misturando, eles pegam tudo que eles encontram pela rua, eles pegam. Parece catador de latinha. Pô. Sempre necessário que sejamos lembrados, né, e do carinho que ainda existe entre todos nós. Venha me buscar o sonho não findo. E até eu gostaria que voltasse, que a gente pudesse, já com experiência maior agora que nós temos, né, cada um dentro da sua pesquisa, da sua vida, montar um negócio sim,
voltar a montar o realejo, né? Eu lembro que uma vez a gente tinha parado um tempo e nós voltamos a trabalhar com música e tal. Na época passou o cometa Halley. Então eu comparei meio com um cometa. A gente está sumido. Mas não acredito que tenha acabado. Porque, igual eu falei, nós estamos aqui falando do realejo. A gente emociona, porque nas canções, fazendo esse trabalho aí, passa um filme assim de 30 anos, convivência com os amigos, com todos, com as canções, com as amizades, com as parcerias. É uma coisa muito forte na vida da gente. Venha me buscar, o sonho não findou. Quem passa por nós nunca vai só, nunca nos deixa só. Deixa sempre um pouco de si, leva sempre um pouco de nós. Para reluzir, para renascer nessa canção, documentar a trajetória de luz e de amor.